Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Facial Academy, ao Facial Talks. O primeiro podcast da Facial Academy está acontecendo aqui. E eu sou o Vinícius Souza, sou o CEO e fundador da empresa do Grupo Facial Academy. E eu estou aqui com um convidado ilustre, o cara, um economista, é um profissional que hoje ele é denominado como marido da Bel. Isso aí. Felipe Claro, meu irmão. Obrigado aí pelo meu irmão, convite. seja muito bem-vindo. O primeiro episódio e eu sou convidado, então queria agradecer. Eu sei que eu fui convidado porque o meu currículo é muito importante, mas a parte mais importante do meu currículo é ser marido da Bel. Então, É uma coincidência nossa, né? Eu sou o marido da Cami, sou o videomaker da Cami, então a gente segue mais ou menos a mesma linha. E eu tô aqui com o Felipe, com o Lipe, porque o Lipe hoje trabalha na gestão das clínicas. Eles têm um ecossistema gigantesco também em cursos, evento. São grandes referências para nós da Facial Academy, parceiros fantásticos. E tô aqui com o Lipe. Felipe, fala um pouco da história de vocês aí. Quando que vocês começaram? Como é que você entrou nesse mercado? perfeito. Então, como o Vini já me apresentou, meu nome é Felipe, sou marido da Bel, tenho 16 anos de mercado financeiro, sou economista de formação. Em 2022, a gente foi para Nova York, né? Então, pelo meu trabalho, ficamos lá por aproximadamente 1 ano e meio. E aí eu já trabalhava com a Bel, né? Depois do horário ali de trabalho oficial, terceiro turno. E aí a gente resolveu, então, voltar para o Brasil e eu dedicar 100% do tempo para as 3 unidades de clínica que a gente tem hoje e para todas as outras coisas que a cabeça da Bel Guerra inventa. A gente está ali Tem para que segurar, tem que segurar. Tem que segurar um pouco. Ela é o acelerador, eu sou o freio. Por ela, a gente fazia um foguete e ia popular Netuno e ensinar para a população ali como fazer procedimentos injetáveis, mas a gente, né, no papel de marido, acho que acaba sendo um pouco o freio das meninas, né? Eu dou uma aceleradinha e cuido, né, para não fritar tanto a cabeça da Cami. Mas eu sei que a gente faz um trabalho muito parecido, porque são os bastidores, né? Estamos no palco hoje, mas são os bastidores total. Acho que esse é uma coisa bem importante, né? Que a gente vê as meninas querendo trazer os maridos pro negócio, né? E a primeira dica que eu sempre dou é o cara entender que ele vai ser bastidor. Então, e bastidor cara, se você tiver que trocar um saco de lixo, você vai trocar e não tem o menor problema em fazer isso. Se tiver que ser o cameraman dela por um dia, você vai ser. Se tiver que conversar com o pedreiro, você vai conversar. E se tiver que subir no palco também para fazer um pitch, para fazer um podcast, a gente também tem que fazer. Então é meio que ser o pau para toda a obra mesmo e não esperar o protagonismo. Acho que a gente tem que dar o suporte para as meninas brilharem. Você é o cara do financeiro mesmo hoje na empresa. Sim, eu cuido 100% da parte financeira. Então, CFO no grupo praticamente. essa é a denominação que a gente usa, né? Óbvio que a gente tem muita humildade em falar isso, né? Eu sei que um CFO, né, de uma empresa muito grande, ele tem uma série de atribuições que hoje eu não tenho, mas que Nas com certeza devidas eu viro. escalas, vamos dizer assim, mas as responsabilidades são similares na devida proporção, vamos dizer assim, né? Perfeito. Eu cuido dos números ali da empresa, né? Então, para esses projetos de foguete que a Bel Guerra tenta criar, eu tento viabilizar financeiramente, nem tudo passa, às vezes passa alguma coisa, mas a gente tem que dar uma peneirada, mas o objetivo é justamente isso, fazer a viabilização financeira de todos os planos que a gente tem pro Show de bola. Lipe, vou lá. Eu vou trazer algumas perguntas aqui e a gente vai trocando ideia. Numa boa, fala o que você pensa, com aquele cuidado. Dica positiva, vamos lá. Perfeito. Eu vou começar num primeiro bloco, que é a importância da gestão financeira na harmonização. A gente lida com um mercado em que o profissional ele é da área da saúde, então pouco sobre gestão, pouco sobre finanças ele domina, pouco sobre a parte do bastidor, que é aquilo que a gente vive. Exato. Então a primeira pergunta, e é uma pergunta frequente, é: quando falamos em clínicas, muita gente pensa só no procedimento, basicamente o que eu falei aqui, mas você sempre bate na tecla da gestão. Qual é o maior erro que os profissionais cometem quando o jogo é sobre finanças e gestão? Fala aí. Legal. É muito bom você trazer esse tema, Vini, porque antes de chegar aqui, né, eu entrei no ChatGPT e falei assim, qual a principal causa de falência de clínicas de estética, de clínicas odontológicas? Em primeiro lugar, e até fui surpreendido, tá? Eu achava que era falta de paciente, que seria uma resposta mais clássica. E não é. É falta de gestão financeira. Então isso tá lá no ChatGPT, qualquer um pode entrar lá e perguntar. E é por isso que eu bato muito nessa tecla, porque
eu não tenho dúvida que todo mundo que está aqui atrás da gente é muito bom nessa parte técnica. Elas ficam 5, 6 anos na faculdade, elas fazem especialização, fazem curso de Fresh Frozen. Então, isso está afinadíssimo, não tenho dúvida. Porém, elas não têm 1 hora de aula de gestão. Não sabe fazer um fluxo de caixa. E não é culpa delas. Talvez, né, essas grades de universidade precisassem se preocupar, precisassem se preocupar um pouco com isso, porque são áreas que formam empresários de verdade. Só que elas não têm a formação mínima necessária para tocar uma empresa. E é por isso que a Bel Guerra não casou, por isso que ela me contratou. Então, assim, se você... O casamento foi a coincidência do trabalho ali. Por coincidência ali a gente casou. Mas a gente gosta de falar isso num tom de brincadeira, mas se é a primeira causa pela qual as empresas fecham, e eu sei que os cursos de saúde não vão dar o ensino necessário para as pessoas terem esse conhecimento e tocar uma empresa, então é super importante que vocês, né, que estão ouvindo a gente aqui, tenham uma pessoa para fazer essa parte para vocês. Então, contratar bem é super importante. Ter um bom contador, entender que o contador é um parceiro estratégico. Ele é fundamental para o negócio. Consultar ele, né? Você não tem que pagar mensalidade para ele fechar só teu ano. Exatamente. Consulte ele para qualquer ação que você tenha no seu cotidiano da clínica. Perfeito. Para tomada de decisão. Então, assim, a gente faz call semanal com as injetoras, a gente faz call semanal com o pessoal de marketing, mas a gente não faz um call semanal com o contador. E essa é a primeira causa pelo qual uma clínica fecha. Então, assim, existe um desbalanceamento aí, né, na importância de cada tópico. E não estou falando que o marketing não é importante, ele é fundamental para a existência da empresa. Eu só estou falando que talvez a parte de gestão também seja muito importante. E vale a pena a gente gastar um tempo olhando para isso, com toda certeza. Eu costumo dizer assim, não adianta você ter um balde encher, o marketing ele enche o balde d'água, né? Mas se você tiver um furo maior, que é a gestão financeira, cara, você tá saindo mais do que entrando e isso é uma conta negativa. E o que a gente costuma sempre... A gente defende muito uma linha de... Se você quiser comprar muitos bens logo no início da carreira, tome cuidado com aquilo que você chama de bem. Tem bens que são bens de consumo e eles vão acabar. Existe mercado secundário de bolsa? Existe, mas vai tentar vender uma bolsa por 30 mil. Não é fácil, não é simples. Não se iluda, né? Não com se esses iluda. gastos excessivos, achando que isso é só teu marketing. Perfeito. Construa patrimônio. Eu acho que ninguém fala sobre isso e o que a gente vê às vezes nas redes sociais é uma enxurrada de consumo. Você compra sapato, você compra bolsa, você compra lenço, você compra viagem e aquilo ali vai acabar. O momento que a gente está no nosso país agora, né? Taxa de juros aí 15% ao ano, graças a Deus vai começar a cair em breve, mas eu tenho certeza que vai deixar alguns corpos no caminho, essa período prolongado de uma taxa de juros. É morte lenta. E por quê? O juros vai começar a cair agora. Próxima reunião do Copom, próxima quarta-feira, vai cair, a gente sabe que vai. Porém, não é que cai na quarta, na segunda-feira já tem um monte de paciente batendo na porta da clínica. Tem, né, um lagging aí, então demora um tempo até as coisas começarem a ter efeito. E assim como a subida dos juros, ele está causando efeitos agora, mas o juros já está subindo faz bastante tempo. Então tem um delay para as coisas acontecerem. Por isso que é super importante você estar preparado, construir patrimônio. A sua empresa também tem que ter caixa para você conseguir passar de forma mais tranquila nesses períodos de instabilidade no mercado, né? Boa. Falou tudo. Falei que o cara era um monstro. Vamos para a próxima? Hoje, olhando para a estrutura da Hoff, quais práticas financeiras considera indispensáveis para manter uma operação saudável? O principal ponto aqui para você ter uma clínica saudável é custo fixo baixo. Quando você tem um custo fixo que representa 60% do seu faturamento, 70% do seu faturamento, então só vou trazendo para números práticos aqui. Se você tem um faturamento de 10 mil por mês e você gasta 7 mil fixo, o que é o fixo? É o meu aluguel, mais a internet, mais salários, eu gasto 7 mil. Se você fatura 10, sobra 3 mil para você ter uma gordurinha ali. É muito pouco.
Então, na minha visão, hoje, se eu pudesse dar uma dica, né, para quem está começando agora, tenha muita atenção para o seu custo fixo. A gente se deslumbra muito fácil. Então, eu quero ter uma clínica linda, maravilhosa, eu quero que ela seja num bairro super bom, só que eu estou muito no início de carreira ainda. Exato. Então, é legal, e eu recomendo que você faça isso, tenha uma clínica grande, tenha vários profissionais trabalhando para você, mas faça isso quando você já tiver uma tração no seu negócio. Não vai começar já colocando tudo que você pode, às vezes a gente pode. Só que se não for duradouro e se uma crise, por mais leve que seja, ela vai me afetar muito, então eu não devo seguir por esse caminho. Não agora. Então, eu tenho muita atenção e eu sempre falo que custo é igual unha, né? A gente tem que cortar toda semana ali, ou pelo menos dar uma olhadinha ali pra gente ver se tá dentro do esperado, né? Show. Mandou muito. Vamos lá para a próxima. Tem algum indicador ou número que você imagina ser um termômetro para uma clínica ou profissional? Sim, margem. Eu olho muito para lucro. Por quê? Faturamento é ego. Eu tenho muita certeza disso. Eu faturo 500 mil por mês. Beleza. E quanto que você bota no bolso? Exato. Então, será que não vale mais a pena você faturar 100 e botar 70 no bolso do que você faturar 500 e colocar 50 no bolso? Quando você tem um faturamento muito grande, isso alimenta nosso ego, né? Porque é gostoso falar assim, faturei, sei lá, 20 milhões no ano. Beleza. E quanto que você conseguiu colocar no bolso desses 20 milhões? Então, óbvio, né? Sempre tem projetos estratégicos. Fazer um projeto desse tamanho aqui é muito caro. Ele te dá posicionamento. Mas e depois? O que você vai fazer para você ter lucro? Então, Perfeito. Então, dentro de uma empresa, a gente precisa entender que vai ser sempre um balanço. Eu não posso fazer somente projetos que eu vou ganhar relevância, eu preciso combinar ele com projetos lucrativos. E quando a gente fala de uma empresa que está começando, o que eu tenho que focar muito mais é ser lucrativo. E como que eu vou ser lucrativo? Mantendo um custo fixo baixo. Então, tudo tem o seu momento para acontecer. Eu acho que para início de carreira, focar muito em lucro, essa é a métrica que eu olharia com toda certeza. Nós temos um projeto que se chama a franquia Facial Premium. E essa nossa franquia, ela visa justamente isso. É dar acesso ao profissional a um custo menor de produtos. Esse é um dos principais pontos. E esse é um dos gaps que segue exatamente isso. Cuidar com o seu faturamento alto, virar um ego e a tua lucratividade ir pro ralo. Então é redução de custo, então você consegue ter um resultado igual, melhor do que quem fatura às vezes 50 mil, você faturando 20, você tendo um resultado infinitamente melhor. Perfeito, isso é fundamental, né? Então às vezes a gente deixa tudo na conta da venda. Eu tenho que vender, eu não posso dar desconto, eu tenho que vender caro. E então, quando eu olho para compra e eu começo a me preocupar com uma redução de custo no momento da compra, eu tenho mais flexibilidade no momento da venda. Então, isso que vocês fazem com certeza ajuda muito o mercado. Maravilha. Vamos para outro tópico, outro bloco aqui, sobre cultura de gestão e visão de crescimento. Vocês são muito bons nisso, cultura, comunidade. E agora eu vou te trazer aqui uma das perguntas que acha que essa visão empresarial, ela pode ser ensinada ou é um perfil que a pessoa precisa já ter? Então, basicamente, essa visão seria dentro daquilo. Nós temos visão de negócio, que a gente respira e estudou isso. Então, ela pode ser ensinada ou não para o profissional injetor, né, que é o profissional fora da área não técnica, né? Sim, com toda certeza. Eu não acredito que só em dom. Se você tem dom, é mais fácil. Mas se você quer aprender, cara, não tem nada que uma pessoa não consiga aprender, desde que ela queira. Esse é o ponto principal. Se você não quer aprender, você tem que contratar alguém que queira e que goste e que faça. Então, o Pablo Picasso, ele tinha um dom de nascença ali, mas hoje em dia tem um monte de pintor muito bom, que gosta do que faz, que estudou para estar ali. A única diferença é que ele teve que treinar mais, porque ele nasceu talvez com um dom não tão aguçado. Mas eu sou totalmente de acordo e a favor de pessoas que buscam aprender para desenvolver alguma habilidade. Eu acho que a gente não precisa
morrer igual a gente nasceu. Eu gosto de desenhar. Cara, se você gosta de desenhar, vai estudar, vai fazer, vai comprar tinta, vai atrás, que você vai ficar bom. Vai demorar um pouco mais? Vai. Você vai precisar treinar mais? Vai. Mas dá pra ficar bom também. Então, conhecimento treinável, sucesso também treinável. Show. Vou avançar um pouco aqui para que a gente não se estenda tanto. Temos mais outros episódios pela frente. Dicas práticas e visão de futuro. Qual o maior conselho que você daria para quem quer crescer na estética sem se enrolar financeiramente? a primeira recomendação que eu dou é comece. E começa no domingo mesmo, não espera segunda-feira. A gente fica esperando muito e o que eu entendo que é interessante de começar, e essa, apesar de não parecer, é uma dica financeira. Se eu começo hoje, eu tenho mais um ano, eu tenho 6 meses para eu aprender e tá melhor daqui a um ano. Porque se eu esperar 6 meses para começar, eu vou só postergar o sucesso ou o insucesso. Esperou ficar perfeito, começou tarde. Perfeito, é isso. Procrastinador. Então, apesar de não parecer, isso é uma dica financeira sim. Comece o quanto antes, que daí você tem mais tempo para acertar e corrigir os erros. E olhando para o futuro, o que você acredita que vai mudar na gestão de clínicas estéticas nos próximos anos? Eu vejo as clínicas muito mais profissionalizadas. Então, graças a você estar desenvolvendo esse podcast aqui, graças a gente falar de gestão de clínicas, da gente falar que você não é apenas um profissional liberal, você é uma empresa. E então eu vejo que o futuro das clínicas é muito mais voltada a uma empresa, com funcionários, com papéis definidos, com centro de custo, sabendo o que está fazendo e construindo legado. A gente vê muito dentista, né, que passa a profissão de pai para filho, mas a gente não via isso na clínica de estética. E eu acho que essa... É um negócio que começa e morre muito cedo. Começa e morre, não exato. é passado adiante, não tem tradição. Perfeito. E essa dependência do dono é o grande problema. Hoje em dia, acho que assim como a Cami, a Bel atende muito pouco, atende muito menos do que ela gostaria, inclusive, mas tem uma ideia maior por trás, que é assim, eu sou uma empresa, preciso empregar pessoas, quero empregar pessoas, e faz parte do jogo sair um pouco da linha de frente. Mas não acho que a gente trabalhe menos, pelo contrário, né? A gente trabalha muito mais. E o futuro da estética, eu acredito muito nisso, porque a gente tem muito aluno, vocês têm muito aluno, e a gente plantou essa sementinha algum tempo atrás. E não é da noite pro dia. Então, para os próximos 10 anos aí, eu acho que as clínicas vão ter muito mais cara de empresa e vão tratar as coisas com muito mais profissionalismo. E eu acho que esse é o nosso objetivo. Porque se eu tenho um mercado muito mais consciente, eu tenho que correr atrás muito mais. O meu diferencial vai ter que ser na qualidade, no tratamento, nas finanças. E eu quero isso, eu quero que alguém faça igual ao que eu faço para eu ter que melhorar. É aquela guerra saudável de Mercedes e BMW que a gente já está acostumado aí. Sim, exatamente. Leva outro pro próximo nível. Isso aí. Boa, massa. Para encerrar aqui, Felipe, eu queria agradecer você pelo teu tempo, meu irmão. Eu tenho certeza que muita gente daqui que está acompanhando a gente vai entender que gestão não é só uma palavra difícil. Não é só um conhecimento distante, ele deve ser próximo, a gente tem que simplificar isso, né? Democratizar esse conhecimento, porque independente do negócio que você faça, se você dominar gestão e marketing, é muito mais fácil você performar do que você ser só um cara especialista. Não significa que as meninas, por exemplo, a Cami, a Bel, elas não tenham que ser injetoras com excelência. Mas quando elas dominam marketing, quando elas dominam gestão, ou quando elas têm ciência que é importante isso, o jogo vira, a chave vira. E eu quero agradecer você aí pela presença, meu irmão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no primeiro episódio. Tenho certeza que vocês terão vários outros episódios com pessoas muito legais. Vai acontecer. E eu desejo sucesso aí pro canal. Tenho certeza que vai ser bem importante aí pro futuro das próximas gerações. Boa, meu irmão. Valeu, obrigado. E um recadinho final. Se você está assistindo agora a gente pelo Instagram, comenta aqui embaixo a palavra franquia 10 e conheça sobre um pouco a Facial Premium, que é o projeto de micro franquia que eu comentei antes com vocês. É um projeto fantástico para você que visa reduzir custos e maximizar lucros, sem mudar muitas vezes a necessidade de faturar 10 vezes mais. Não que a gente não queira, mas quando a gente olha para o custo da empresa, quando a gente olha para o custo dos nossos materiais, é quando a gente vira a chave do, peraí, tá sobrando mais, é o exemplo do balde.
encheu em cima, vazou menos. Então, se você foca nisso, se você foca em gestão, se você foca em marketing, continua fazendo aquilo que você faz bem, que é injetar bem, dentro das técnicas que a gente ensina, dentro das escolas que a gente tem, dos conteúdos que a gente tem, é sucesso na certa. Obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu!